Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um programa de elevado nível cultural e, naturalmente, um bom entretenimento, que também acontecerá dentro de alguns instantes. Estamos recebendo neste momento a Luciene Balbino, uma jornalista, escritora, dramaturga, poetisa e tem mais alguns atributos que eu não vou falar para vocês, que talvez ela não queira que fale, estou brincando. Gente, eu quero, antes de passar para a Luciene, agradecer a equipe técnica da BCC, na pessoa da Betânia, Luciana e Márcio, que sem eles nós não estaríamos permeando as vossas instalações midiáticas. E também a Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos abre as portas e janelas do universo lusófono europeu e, naturalmente, do resto do mundo. Que nos dá uma qualidade de audiência muito interessante, muito boa, além de, naturalmente, uma grande quantidade. Muito obrigado, Estela. Luciene, acabei de falar de você, só não falei do lançamento da segunda edição do livro de Eva a Madalena. Muito obrigado por praticamente lançar aqui conosco essa segunda edição. Muito obrigado. Você é o primeiro mesmo. Muito obrigado. Que não seja o último, hein? Não, que muito... é eterno na minha vida. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, né? Você é uma pessoa muito querida, muito especial. Obrigado. Isso é uma gravação, não? Que mora aqui no meu coração. É verdade. Muito obrigado. Eu acho que é um grande apresentador, um grande entrevistador. Deixa a gente à vontade, como se a gente estivesse em casa, assim, conversando, tomando um vinho. Só falta o vinho, né? Já não chega água para querer vinho também, poxa? Claro, uma pinguinha. Eu queria mandar um beijo pro povo de Portugal. Eu amo Portugal, Lisboa. Ano passado eu fui, todo ano eu vou para lá, mas poxa, quando dá, né? Mas eu levei meus pais, minha mãe para conhecer. Esse ano eu vou porque eu vou visitar umas editoras, eu quero publicar meu livro lá. Quando que você vai? Eu devo ir em junho, mais ou menos. Puxa vida, pleno verão. Eu adoro Portugal, então, amo aquela terra. Estando em Lisboa, procure a Estela Guedes, que tenho certeza que ela vai... Estela, quero te conhecer, Maria Estela viu? Guedes, depois você me acha no Face. É uma escritora fantástica e uma pessoa boníssima, com uma cultura vastíssima. Tenho certeza que vocês vão se dar muito bem. Mas os portugueses são muito cultos, né? Ela é ótima. A Maria Estela Guedes, eu não conheço muitos portugueses, mas a Estela é uma pessoa particularmente fantástica. Bom, vamos lá, vamos falar do teu... Escuta, eu te fazer uma pergunta sacana para você. Olha que a resposta vai ser sacana, hein? É difícil no Brasil, particularmente um escritor, que no teu caso você é uma pessoa muito conhecida, mas normalmente no Brasil você editar um livro é um parto horrível. E você já está conseguindo a segunda edição. Conta como é que é essa tarefa toda, esse percurso todo que você... É muita luta, Ralph. Na vida tudo é luta, ainda mais no Brasil, né? Que é um país onde as pessoas leem muito pouco, infelizmente. Não se tem um hábito de leitura. E eu publiquei a primeira edição com a RG, né? Editores, e foi na verdade, o João na época gostou do meu livro, publicou. Eu lancei na Bienal, mas eu fiquei lá. Eu fiquei lá autografando, conversando com as pessoas. Chegava a gente no stand, eu já falava, sou escritora. A gente tem que ter humildade para crescer. E para criar empatia, inclusive. Isso, para criar empatia, para dizer, olha, eu sou uma escritora, eu quero que você conheça o meu trabalho, eu quero que você leia o que eu tenho para dizer. Porque eu tenho muita coisa para dizer, né? Eu sou uma pessoa muito profunda, muito sensível, então... A minha observação do mundo talvez sirva para ajudar uma pessoa também que não está sabendo se manifestar ou se colocar no mundo, entendeu? Com certeza. Então, aí eu fiz na Casa das Rosas um outro lançamento oficial mesmo, que foram bastante pessoas, viu? Foi muito bom esse lançamento também. Mas como eu queria uma editora mais participativa, que
colocasse realmente o livro no mercado, eu mudei para Delivros, que é um editor mesmo, ama fazer livros, né? A paixão da vida dele. E aí ele começou realmente a vestir a camisa, quis mudar a capa. Ele falou, uma nova editora, uma nova capa, tudo diferente. A primeira capa é linda. Sim. Também. Não, mas a segunda também. A segunda também tá linda. Genial. É mais adulta a segunda. Porque eu acho que eu sou um pouco adolescente. Aquela ideia da primeira capa foi minha. Não foi nem da editora. Que eu queria uma capa com desenho, uma mulher no espelho e tal. E aí depois vieram me falar que desenho é uma coisa mais adolescente e tal. Aí eu falei, então... Foi meio Sabrina. Assim. Meio... Não, é engraçado, né? Eu acho que eu tenho esse lado, assim, de encarar a vida. Bom, eu sempre acho que a capa é a alma do livro. Você vê, tanto que muitas vezes você compra um livro porque se deixou enganar pela capa. Sim. Muitas vezes. Mas é o cartão de visita, poxa. Tá linda também. Tá Esse lindo, aqui né? talvez fale mais que o primeiro, porque aqui você vê a duplicidade. Mostrar? Pode e deve. Essa aqui. Se bem que ela já deve mostrar lá, mas aí você vê a duplicidade de personalidade. Sim. Que é do que trata o livro. Fala um pouquinho do livro, um pouquinho. Então. A Luciane já esteve aqui há alguns meses, né? Sim, foi ano passado. Estamos em março, um pouco mais. Então, para quem não a assistiu, faça uma gentileza de falar sobre o livro. O fio condutor. Olha que bonito, o fio condutor. Ravi, eu sou muito observadora do ser humano, assim. Eu gosto muito de gente, mas não assim, às vezes, de criar laços com algumas pessoas. Os meus laços são com pessoas que eu considero muito especiais e que eu possa confiar e tal. Mas eu adoro, por exemplo, se eu estou no mercado, vem uma senhorinha, onde fica aqui o cogumelo, sabe? Aí eu vou ajudar e ela começa a contar a história da vida dela. Eu tenho muito isso. Não porque, olha, meu marido adora cogumelo, porque em casa, se não tiver cogumelo, ele briga comigo, ele fica aqui de bico, e eu falo, não, mas a senhora tem que se impor, falar para ele, olha, não é sempre que vai ter cogumelo, né, maridão? E ela, mas eu não posso, eu já acostumei assim. Eu falei, então, ele fez porque a senhora permitiu. E aí ela começa a contar a vida. Na praça, Buenos Aires, às vezes eu vou caminhar, eu sento, fico observando os casais com as crianças. Se o homem ama aquela mulher, se ele não ama, se ele está inteiro ali. Eu sou muito observadora e às vezes eu consigo fazer passar um radar assim mesmo, enxergar toda a pessoa. É uma coisa muito forte isso em mim. E aí eu ouvia muitas mulheres reclamando dos homens, todas assim. Tá difícil o namorado, sobrinhas, primas, amigas, em loja que eu ia, assim, que eu vou, e eu ouvia elas falarem, eu tenho vontade de cobrar. Eu falava, cobrar nossa, pra quê? mas Cobrar pra quê? Pra transar. Tá. Eu falava, nossa, mas você teria coragem? Eu tô cheia de transar e o cara some, depois não liga mais, não dá satisfação. E eu tenho vontade de fazer isso. E eu fiquei pensando, nossa, eu tô ouvindo tanto isso. Será que existem mulheres que fazem isso, né? Eu falei, não custa nada pesquisar, porque existe de tudo. Tudo que a gente imaginar, a gente existe. Tudo. O ser humano é capaz das piores e das melhores coisas. Esse é o ser humano. E, bom, quando eu era repórter, né, vi história de bombeiro, de mulher com cachorro, aquelas coisas todas. Isso daí que se parece um absurdo existe, de fato. E aí eu resolvi entrar nessas salas famosas, né, de bate-papo. Entrei no Provedor Famoso, que eu até sou assinante, e entrei em sexo e comecei. E lá vi de tudo. Mulher que gosta de milico, 18 anos, homem que gosta de mulher obesa, mulher que gosta de homem obeso. Não, tem coisas que nem dá para falar aqui que é muito pesado, mas tudo que você pode imaginar tinha ali. E aí eu entrei, era uma sala bem escondida mesmo, né? E tava mulheres que procuravam ajuda financeira. Aí eu falei, nossa, que interessante, mas será que elas procuram, são casadas, têm profissão, né? Foi logo que eu pensei. Porque com esse nome não parece prostituição, né?
são mulheres que estão buscando prazer ou alguma coisa. Eu falei, acho que nem cobra. Eu entrei e realmente eu entrei fingindo que eu era uma dessas mulheres. E aí, eu nem lembro o nick que eu entrei. Loira safada, alguma coisa assim. Bom, isso aí já é um diagnóstico. Olha! Você viu? Devagarinho ele vai falando o que ele acha de mim, tá, gente? E daí? E daí? Aí eu entrei, aí um cara, eles botam o cifrão assim, é muito engraçado. Aí um cara, shake, cifrão assim. Oi, gata. E eu, oi, tudo bem? Tudo bem. E aí? Quanto você cobra? E eu, ai meu Deus, quanto eu cobro? Eu não sei, né? Eu não sei quanto que eu valho. Aí vem um monte de questão. Quanto que eu valho? Será que eu sou tudo isso mesmo? Será que eu posso cobrar muito, né? Aí um monte de coisa. Aí eu Você não tinha informações de mercado, né? Nada. Aí eu falei, 5 mil. Aí ele falou assim, ô louco, meu. Você é cara, hein? Nossa, você tem de ouro, né? A B de ouro e eu... Não, acho que sim, mas por quê? É caro? Ele falou assim, quantas horas? Eu falei, umas 2. Quantas Mas você faz conseguiu? tudo? Eu falei, não, tudo não, né? Também tem que usar camisinha. E comecei a entrar no papo. Aí ele, kkkk, você é louca? Você acha? Aqui, mais de R$ 400 a gente não paga. E eu, R$ 400? Eu me valorizando, né? Claro. Aí ele falou, mais que 400 não rola. E eu, então, menos que 5 mil não rola pra mim. Eu queria sair dali, né? Aí eu peguei, bloqueei, saí, entrei de novo com outro nick. E assim foi. E às vezes eu fazia me passar por homem. Depois de um tempo, quando eu fui conseguindo administrar esses papos e agir como uma psicóloga, tentando arrancar as coisas das pessoas, eu comecei a marcar os encontros. Então eu marcava com os homens, só que eu tive que mostrar foto. Porque assim, câmera eu não abria, mas eu tinha que mostrar foto. Porque senão eles não iam. Eles falam, eu não vou, vai que você é uma baranga. Mas esse lance de foto também, você pode pôr qualquer uma outra lá, né? Esse é um grande perigo, né? Pode, a maioria faz isso, né? É. Daí os caras me contavam, não, já aconteceu com você alguma coisa? Nossa, uma vez eu estava no shopping, esperando uma mulher, ela disse que era alta, magra, linda, de repente eu escuto, pum, pum. O cara me contando, gente, eu não aguentava de rir. Ele falou, era uma mulher, tinha uns 200 quilos, sentou e eu fiquei estupefato assim. Mas eu falei, coitada, mas você conversou com ela, deu atenção, porque, né, tá todo mundo procurando amor, não interessa, e tem gente que gosta, né? Aí ele falou, não, mas eu não gostava e acabei ficando... Até porque o cara deve ter se sentido traído, né? É. Pô, escuta, você me mostra alho, me entrega cebola, que história é essa? Não, mas eu era incisiva, eu falava assim, se você não confia em mim, se você não confia no que eu estou mostrando, então desculpa, já aí não dá nem pra gente ir pra cama, entendeu? Então eu procurava convencer o cara de que eu era daquele jeito. E você se mal me lembro, no livro, você tem um lance de golpe. Tem. Conta isso aí pra gente. Isso aí foi muito interessante. Eles entrava direto um site lá, um pessoal que falava assim, você quer ganhar de 8 a 18 mil reais? E eu, uau! Eu falei, que será? Mágica? E ainda tendo prazer de preferência. Ainda tendo prazer. Aí, não, e era assim, eles entravam direto. E aí, um dia, eu comecei a conversar com eles. Sério, eu sou assim, sou assado, eu gostaria, né? Aí ele falou, mas a gente tem que ir no privado para conversar. Aí fomos no privado, aí ele me contou que as mulheres saem com filhos de políticos, filhos de empresários muito ricos, e que elas tinham que ir na agência deles tirar o sangue, diz que é um laboratório famoso, tirar um laboratório aí de um nome muito importante. Que faz o exame. Faz o exame, colhe para ver se tinha alguma doença.
Aí eu perguntei, mas é só a mulher ou o homem, o parceiro também? Porque não adianta ela fazer e ele vai passar doença para ela. Não, eles também fazem exames, é tudo comprovado que eles não têm nada. Mas como é que eu vou ter essa certeza? Ah, tá tudo aqui em ficha, tudo catalogado. Então. Falei, nossa, que interessante, isso me interessa, não sei o quê. Mas vocês depositam como? Ah, você sai e no outro dia a gente deposita na sua conta. Passa seu número da conta, tudo que a gente deposita. Aí eu falei, ah, tá bom, eu vou pensar um pouco, vou ver como é que é, né? Se realmente eu tenho coragem, porque marca onde? Eu com medo, né? Claro. Do cara até descobrir quem eu era tal. Fiquei com medo, porque eles são tudo mafiosos. Aí ele falou, não, a gente marca assim, em frente a um motel. Você já vai de táxi perto de um motel, e aí o cara te pega lá e vocês vão para o motel. Aí eu falei, qual é o número da agência de vocês na Paulista? Eu não lembro o número, mas eles falaram um número que não existe. Aí eu fui até a Paulista, no número que eles falaram. Aí eu sou jornalista investigativa, né? Fiz muita matéria de investigação, isso é comigo mesmo. O Goulart de Andrade, eu fazia muita matéria investigativa. E aí eu fui, não tinha esse número, não existe. Só que eu não falei nada para eles. Eu falei, mas eu gostaria primeiro de conhecer a agência, conhecê-los pessoalmente, para eu adquirir confiança e fazer. Não, mas a gente não recebe assim, vamos marcar outro dia, não sei o quê. E aí eu perguntei para as meninas, alguém já... todo dia eu perguntava, ninguém respondia. Alguém já conhece essa empresa? É séria? Aí um dia uma me chamou no particular. E ela me contou que... Tadinha, essa chorou muito, assim. Ela me contou que ela marcou, ela acreditou, passou o número da conta e tal, pegou um táxi, foi até em frente ao motel, ali na Marginal, e o cara queria transar sem camisinha. Sorte dela que ela não transou. Ela falou, sem camisinha eu não vou transar, é a primeira vez, eu não sei como é que funciona isso. E ela me contou que perguntava pro cara que estava com ela, você é filho de quê? Ah, meu pai é deputado. Ah, tá. Mas você sabe se eles depositam mesmo? Ah, não sei, isso é com você com a agência. A minha parte eu já paguei. Né? E aí ela contou que ele levou ela para um motel e que porque queria fazer anal. Né? Não insistiu, ela fez. Quando ela voltou, tomou banho, né? Aquele papo de que lavou tá novo, tomou banho, tadinha. E aí ela chegou e mandou, né, uma mensagem: olha, eu fui, vocês vão depositar que horas? Fica tranquila que amanhã a gente deposita para você. Aí no outro dia ela foi entrar, não tinha mais, bloquearam, excluíram. E aí ela ficou a ver navios, né? Essa literalmente não ganhou nada. E esse golpe existe. E ninguém denunciou, naturalmente, porque vai falar negócio, que é policial. Sabe que foi? Fui usada e agora não querem pagar. E o lance, você chegou aí numa casa de massagem? Fui. Eu comecei a conversar com garotas de programa. Sabe esses anúncios que elas colocam em revista? Eu fui em hotel, uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Em orelhão, né? Em orelhão. A prostituição no Brasil é uma máfia dos poderosos mesmo. Eu descobri que existem empresas multinacionais grandes que têm uma carta mesmo como se fosse de vinho, de mulheres para oferecer para os clientes. Alemães, ingleses, quem vier para o Brasil. E é tipo uma troca. Você me faz isso e eu te dou uma gostosa para você passar a noite. É uma coisa assim. E essa casa de massagem... Aí eu comecei a conversar com algumas garotas. Fui na casa, num flat de uma, ela atendia num flat. E conversei com ela. Ela já tinha mais de 40 anos. E tinha bastante cliente. Ela falou, eu gosto de fazer isso. Ela falou, eu gosto de sexo. E eu tenho prazer. E foi assim que eu criei os meus filhos, muito bem criados e tal. E aí eu falei, bom, agora o próximo passo é conhecer uma casa de massagem, né? Como é que funciona? Quem vai, né? Porque é proibido. Casa de prostituição no Brasil, né? Você sabe que você... Exploração do lenocínio. Não pode. Então... Aí eu descobri uma casa nos Jardins,
muito elegante, liguei falando que eu queria fazer massagem. Aí a dona falou, mas eu tenho que te conhecer, você pode vir aqui e tal? Posso. Cheguei lá, eu fui muito bem vestida, assim. Aí ela me mediu de baixo para cima e falou, nossa, mas você não tem cara de De massagista. massagista. Tem cara de jornalista. Pelo amor. Aí eu falei, mas a cara não quer dizer nada, né? Eu falei, você Uhum. lembra da Labelle Dejour? Falei pra ela, Exato. Catherine Deneuve, linda daquele jeito e gostava à tarde de... Uhum. E ela, é verdade e tal. Eu falei, então, é o filme que me inspirou. Eu falei pra ela. Uhum. Eu falei, nossa, eu também posso ser uma Labelle Dejour, né? Uhum. Aí ela virou e falou, tá, senta. Eu sentei, tinha uma sala assim com aquário, com bar. É uma casa até bonitinha, assim. Uma escada de fundo que você via que devia ser os quartos lá em cima. E umas garotas desfilando, de lingerie, de roupa mais sexy, meninas bonitas. Algumas não eram tão bonitas, mas deviam ter os seus Seus talentos, atributos. né? Seus atributos e tal. E aí ela falou, mas por que você quer fazer isso? Não combina com você, você é uma mulher tão sofisticada, elegante. Eu falei, é porque eu estou cansada dos homens. Eu falei, Mas só é, que é, eu tinha que parte ser uma é atriz. parte das histórias, né, que você Eu ouviu. falei assim, eu tô cansada dos homens, eles só querem aproveitar. Agora eu vou usá-los e vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer massagem, vou dar prazer, mas também vou ganhar um Vou dinheiro. faturar. E eu quero cobrar caro, eu falava para ela, né? Aí ela, tá bom, você quer começar quando, né? Eu falei, de repente, segunda-feira. E Não. qual foi o valor estipulado, antes que a gente se perca? Qual é o valor estipulado para massagem? Então, depende tudo do tempo. Tem de é? R$500, se for, sei lá, meia hora. Que tem gente que não tem dinheiro, né? Uhum. O cara quer uma rapidinha mesmo, literalmente. E tem... Agora, alguns... nossa, chega a cobrar 2, 3 mil, depende de quanto... Do tempo e o que vai fazer. Depende do que o cara quer. Quer dizer que ali... Só que tudo com camisinha. Lá é obrigatório camisinha. Escuta aí, então, aliás, em suma, tendo em vista a capa, que denota uma dupla personalidade, a pessoa se olha como se fosse lá no espelho e se vê outra pessoa. Esse é o fio condutor do livro todo? Sim. Na verdade, a dentista, que a personagem principal é a Helena, ela existe de fato. O que mais me chocou, o que mais me surpreendeu foi conversar com uma dentista e uma advogada. Uma advogada que sai toda semana, ela é poderosa, ela faz isso toda semana. E ela não se considera prostituta, ela fala, é um fetiche meu. Só para deixar claro, nessa sala, elas não se consideram prostitutas. Elas falam que é uma ajuda de custo, que é para aumentar o rendimento em casa. E essa não, ela faz por fetiche, ela tem prazer em brincar de ser uma prostituta. Né? Tem um que não gosta de pé, o outro não gosta de boca, o outro não gosta de orelha. Cada um é entendeu? cada um. Esse é um fetiche também. E algumas por vingança. Porque o marido trai, o marido viaja, não comparece. E aí ela fica com raiva e fala, agora você vai ver. Eu vou te trair, você não vai nem saber, eu até morro. Mas me fala isso. Me diga uma coisa, o livro, tudo bem, eu achei genial a ideia de você colocar literalmente a mão na massa. Você foi lá ver como que era, se infiltrou, tal. Mas essa reportagem veio antes da concepção do livro, ou você concebeu o livro e depois precisou fazer isso para levar o livro a efeito? Ou seja, como é que veio a ideia? Sei lá, acho que ninguém acorda, hoje eu vou escrever um livro de Eva Madalena, ou Madalena Eva, ou como que é, de Eva Madalena. Não acredito que isso é um processo. Embora você seja uma pessoa muito profícua, você tem boas ideias, você escreve bem e tal, mas esse livro particularmente, ele chega a ser chocante, embora esclarecedor. Sim. Obviamente. Eu imagino que deva ter milhares de mulheres Eva.
Eu imagino. Não conheço. Madalena também. Eva, Madalena, sei lá. Não, Eva no sentido de querer ser e às vezes não poder. Sim. Não sai do armário, vamos dizer assim. Entendi. Tem. Não sai do armário. Tem. Não tem coragem, a formação não permite, a religião não permite, os filhos, isso tem uma série de uma contextualização que cada um é cada um. De viver a fantasia. Porque uma coisa é você ter a fantasia na sua mente. Tá com o marido, tá imaginando que tá transando, sei lá, com o médico da família, com o amigo do marido, e com outra mulher, né? Que acontece muito com as mulheres. Então, algumas vão lá, encaram e vivem essa fantasia. Então, mas, outras não. Então, mas o que eu queria saber de você, Luciene, você concebeu o livro antes ou você concebeu o livro depois de você ouvir todas essas histórias? Foi depois de ouvir as histórias. Porque eu trabalho assim, eu vou amadurecendo na minha cabeça, eu fico meio em off mesmo, assim. Às vezes meus filhos me chamam, eu tô longe, e eu fico o tempo todo escrevendo mentalmente o texto. Então eu fico criando o personagem, ele vive para mim. Aí a Helena começa a criar forma, aí o outro, mas ela precisa do outro. Quem é esse outro? E aí eu vou... Então eu fui, com essas histórias que eu fui colhendo, isso foi amadurecendo na minha cabeça. Como é que eu vou realizar o livro? Como é que eu vou escrever? E você vai escrevendo ou fica tudo na cabeça? Não, vou escrever. Às vezes eu vou escrevendo ou gravando. Se não perde, né? Eu gravo também. Hoje com o celular você pode... E caminhada, como eu faço muita caminhada, adoro andar, vem minhas melhores ideias. Sim. E aí eu vou gravando. Eu também. Você também? E aí eu vou gravando, chego em casa e escrevo. Senão vai embora, né? Senão vai embora. E às vezes à noite eu deito para dormir e fica na minha cabeça o texto, alguma coisa, um poema, e eu falo, deixa eu dormir, né? Não para, né? Ou inspiração, não para. É uma coisa assim, eu tenho obsessiva. esse problema também, que eu acho que é um problema, porque não dorme. Você poetisa e dramaturga. Sim. Parece, se você falou para alguém no estúdio, quando você estava se preparando, que tem uma peça que você está lançando, ou vai lançar? Tem. Conta essa história, que nem eu estou sabendo agora. Eu sou autora também de teatro, né? Eu escrevi o .com, que foi um sucesso. Aliás, foi um sucesso, isso eu vi. Alzir Andrade que dirigiu a segunda temporada. É uma peça também baseada em fatos reais. Uhum. Eu entrei num site, Par Perfeito, na época que conheci pessoas e aí eu falei, gente, não vai dar em nada isso daqui, só tem abacaxi aqui nesse lugar. Pra mim, né? Tem gente que encontrou um amor nesses sites, eu não consigo. Também não consigo me imaginar. Eu gosto do olho no olho, de bater o olho, sei lá. E aí eu falei, nossa, isso dá uma bela peça, né? E que era muito engraçado as coisas que aconteciam comigo. Então o cara falava que era alto, tinha 1,80 m, quando eu descia do carro com o meu saltão, ele batia no meu peito. Entendeu? Um outro que tinha tique nervoso, que ficava piscando, eu comecei a piscar também no chopp lá. Isso em PNL chama-se rapport. Você se vê, você se espelha. Não, nossa, eu falei, gente... Não, só parecia gente assim, muito estranha. Aí eu falei, não, isso aqui não dá não. Mas eu fiquei imaginando isso no palco. Uhum. Aí eu escrevi a peça e mandei para alguns diretores. Eles falavam, não tem como montar isso, uma peça virtual, como é que vai pôr no palco? E eu falava, mas eu vejo, tem como. E aí, na primeira temporada, foi o Sérgio Espina que dirigiu, que é um jovem, muito talentoso, e depois veio a Alzir Andrade, que é irmã da Denise Del Vecchio, que também hoje é coach de teatro, em empresas, é uma pessoa fascinante. O Mauá, o marido dela, fez a trilha sonora. E nós ficamos uma grande temporada, viajamos o estado de São Paulo, tudo, entendeu? E rapidinho, a próxima, pode a falar? A próxima rápido. Chama Deus, que diabos estou fazendo aqui? Mas já está sendo ensaiada? Não, a gente já está levantando agora a captação, né? Deus, que diabo estou fazendo aqui? Que bacana. Essa peça nasceu de um sonho que eu tive. Olha. Eu sonhei que eu tinha morrido. Dá para contar? Você vai chamar de Meio minuto. Meio minuto. Então depois do intervalo. Não vai ter intervalo. Não? Fala logo. Que é muito legal. Foi Deus, que diabos estou fazendo aqui? Eu sonhei que eu tinha morrido
E aí cheguei lá e num lugar assim estranho, e aí tinha um cara que me recebeu, eu falei para ele, o que eu tô fazendo aqui? Ele falou assim, você morreu. Eu falei, morri o escambau, eu tenho muito o que fazer. Cadê Deus? Aí ele falou, não, Deus não atende assim. Eu falei, não, eu quero falar com Deus e acabou, eu quero falar com Deus. Empurrei o diabo do cara, e tinha uma porta de ferro muito alta, assim, eu abri a porta, cheguei de um homem de barba. No gabinete de Deus. Aí ele, pois não, com aquele vozeirão, né? Eu falei assim, o senhor é Deus, né? Pelo jeito é Deus. Ele, sim, o que você quer? Eu falei, eu quero voltar, que eu tenho muita coisa para fazer. Tem meu livro para lançar, eu tenho meus filhos para cuidar ainda. Mas não pode, morreu o escambau. O senhor não faz ressuscitar, reencarnar, renascer, vai fazer eu renascer de qualquer jeito. Não precisa contar tudo. Aí eu acordei, minha mãe até brincou. Minha mãe falou assim, acho que você morreu mesmo. Ele falou, puta, que mulher chata. Vou fazer ela para voltar, porque... Mãe, recebe de volta aí. Bom, menina, encerramos. Desafortunadamente. Por quê? Aqui assim, é implacável. O tempo é o tempo. E aqui não tem essa de Deus. Acabou, acabou. Você vai ganhar a nossa canequinha, comemorando os 10 anos do programa Livros em Revista. Obrigada. Nossa, com o meu nome e tudo. Olha, o que você está pensando? Muito chique, gente. Vou guardar com todo carinho. Nem vou beber nada aqui. Não, é para beber muito. Porque eu tenho medo de quebrar. Não vai quebrar. Não. Essa é uma oferta da Capitão Brindes. Quando você precisar, esses meninos são geniais. É muito bacana. Obrigado por ter vindo. Muito mais sucesso do que você já está tendo. Obrigada. 3ª, 4ª edição, a porta está aberta. E quando houver realmente o lançamento da peça, nos fale para a gente divulgar aqui e avisar todo mundo. Não, claro que eu falo. Eu sei que você tem Facebook, Instagram, todas essas ferramentas aí, mas tenho. Dá uma palhinha aí para a gente. O Instagram é Luciene Balbino, escritora e dramaturga, né? Que é fácil. E o Facebook é a minha página, minha fanpage. @Lu Balbino, minha fanpage, isso mesmo. @Lu Balbino, só Lu. Com 2 E's. E também quem quiser comprar direto com a editora também dá. Lá tem, você compra pelo site www.delivros.com.br. É livros, não é livros. 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 Com S. De livros, tudo junto. delivros.com.br. E também está na Saraiva, na Martins Fontes, na Cultura. Nas melhores livrarias. Melhores livrarias. E eu estou indo para Salvador, dia 6 de abril a 13 de abril. Em junho em Portugal. Se Deus Só quiser. que aí é particular. E aí eu estou marcando com o pessoal que comprou meu livro para autografar. Também em breve eu vou para o Rio. Dá para acompanhar tudo pela minha fanpage. Fanpage. Né? Muito obrigado. Eu quero muito que as pessoas mandem mensagem para mim. Mas com certeza elas mandarão. Os nossos speakinautas são ótimos. O livro é ficção, hein? Ficção baseada em realidade. Mas eu não, pelo amor de Deus, não vou confundir as coisas, né? Eu não sou a Helena. Tá bem? Pessoal, vocês percebem, a informalidade sempre foi o tom do programa, mas apesar da formalidade ou com toda a formalidade, nós sempre tratamos os assuntos com muita seriedade e muito respeito. Respeito não só ao convidado e o convidado com respeito a vocês. Muito obrigado pela audiência, paciência. Até a próxima. Tchau, tchau.